Olá, aqui é Gustavo e nesse vídeo faço a leitura do capítulo A Revolução Protestante, do livro O Aquário no Oceano, Mistérios Profundos do Catolicismo. Lembrando que a Revolução Protestante, esse capítulo, inaugura aqui a parte da Idade Moderna do livro, que vai de 1453 a 1789 d.C. A primeira das três grandes revoluções foi a Revolução Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero difundiu as suas 95 teses contra a venda de indulgências, dando início a este movimento. As teses de Lutero são, em parte, uma visão equivocada da venda de indulgências, que, apesar de ter sido uma atitude questionável do Papa Leão X, que desejava restaurar a Igreja de São Pedro em Roma, foi distorcida pela ganância de um sujeito chamado Johann Tetzel, que se aproveitou de seu cargo no clero para cometer um tipo de falsidade ideológica, prometendo que quem as adquirisse iria direto para o céu. Na verdade, as indulgências não perdoam o pecado. Apenas após o devido ato de contrição do pecador, podem ser utilizadas como forma de se pagar pelo erro. Por exemplo, se um sujeito roubou, ele tem que confessar e pagar sua penitência. Além do mais, tem que devolver o valor roubado para o seu dono. Se não encontrá-lo, se não encontrar o dono, pode fazer alguma outra boa obra ou ajudar a igreja em suas ações. Muitas indulgências foram concedidas aos templários e demais pessoas que participaram das batalhas nas cruzadas, por exemplo. A partir da publicação das 95 teses de Lutero, o corpo da Revolução Protestante tomou forma muito rapidamente e contou com o incentivo de muitos interesses alheios ao cristianismo, entre eles interesses gnósticos, que talvez falemos futuramente. A Revolução Protestante também culminou com o início de um processo de destruição financeira da Igreja Católica. A riqueza das igrejas, tanto em doações quanto em ornamentos, também cumpria seu papel de seguridade social, pois também cabia a ela socorrer indivíduos, famílias e até aldeias inteiras em casos de doenças, fomes e demais consequências de conflitos e guerras. Com a crise gerada pela cisão a partir dessa primeira revolução, a população aflita notou que, pouco a pouco, foram diminuindo os recursos paroquiais, já que a nobreza, também interessada no controle financeiro das doações, precisava romper de alguma forma com as implicações éticas e morais que a presença tão próxima do clero impunha às suas ações. O anglicanismo, por exemplo, surgiu do acúmulo de poderes espirituais e monárquicos de Henrique VIII e foi motivado inicialmente pelo seu desejo de se divorciar de sua esposa Catarina de Aragão e, posteriormente, de se casar com Ana Bolena. A negativa papal fez com que o rei rompesse definitivamente com a Igreja. Lutero, influenciado pela difusão das correntes gnósticas da época, incluindo a Cabala, elaborou suas 5 solas, entre elas a Soli Fide, que é a salvação apenas pela fé, depreciando as obras humanas e negando ao homem qualquer participação em sua salvação, e a Sola Scriptura, onde afirmava que somente o que havia na Bíblia poderia ser levado em conta, ignorando completamente a tradição como forma de ensinamento dos dogmas e sabedorias cristãs. Apesar destas elaborações contraditórias, elas foram amplamente difundidas na Europa e em diversos países do mundo. Calvino foi outro personagem importante na difusão do protestantismo. Ele acreditava na predestinação e no determinismo dos eleitos. Conforme propagava, Deus teria predestinado os homens desde o princípio da criação, alegando quem seria salvo e quem seria condenado. A Revolução Protestante foi um dos primeiros movimentos que tentaram dissolver a Igreja de Roma, por isso não podemos nos referir a esse episódio como reforma, já que só reformamos o nosso lar quando neles pretendemos voltar a residir. No entanto, não podemos confundir os frutos do protestantismo apenas com sua intenção originária. Em meio a tantas seitas que se reproduziram aos milhares em todo o mundo,
devemos enfatizar que muitos protestantes conseguiram fazer desta revolução amarga, em muitos e nobres casos, um doce sumo. Por esse vídeo é só, e até o próximo.